Boa noite, o Jornal da Câmara está começando e você vai ver que o vereador Roberto Gabriel Tozon pediu melhorias no cruzamento das ruas Paissandu e Saldanha Marinho. Por envolver uma área próxima ao hospital, também, consequentemente, envolve pessoas que não conhecem Passo Fundo, pessoas de fora que vêm para ser atendidas no hospital. Projeto de lei busca a integração de idosos e estudantes da rede municipal de ensino. A gente quer que eles aprendam com as pessoas mais idosas, aprendam com histórias de outras pessoas vividas. Executivo veta programa de regularização fundiária. Fiquei muito triste, porque a cidade só tem a ganhar com esse projeto. Então agora voltamos atrás. Vou ter que convencer os meus colegas vereadores para nós derrubar o veto do prefeito aqui. Câmara de Vereadores é ponto de coleta da campanha do agasalho. Queremos pedir para a população que está nos assistindo, que nos acompanha aqui na TV Câmara, que faça a sua doação, se não for na Câmara de Vereadores, em outro ponto de coleta. Você sabia que o aumento do índice de violência tem afetado diretamente o comportamento dos passofundenses? Os motoristas se sentem inseguros ao parar nos semáforos à noite. Desta forma, o vereador Alex Necker recebeu diversas reclamações sobre o horário de funcionamento dos equipamentos nas principais ruas e avenidas da cidade. Atualmente, as sinaleiras entram na função de amarelo piscante a partir da meia-noite, o que, segundo o parlamentar, tem gerado roubos e furtos de veículos que aguardam a liberação do sinal. Por isso, a ideia do vereador é reduzir o horário de funcionamento dos semáforos em alguns pontos da cidade. É sempre importante a gente firmar o seguinte: as demandas que muitas vezes são apresentadas pelos parlamentares, elas vêm da vida prática. Então essa foi uma das demandas que nos chegou, uma sugestão que chegou por várias pessoas que acompanham o que existe na cidade e o que existe fora dela, assim como eu mesmo. Então nós apresentamos uma solicitação à Secretaria de Segurança Pública para que faça um conjunto de estudos em determinados semáforos ao longo da cidade, ao longo das vias que existem, sobre a possibilidade de colocar o amarelo piscante a partir das 22 horas. É por óbvio que não vai ser na cidade como um todo. Muitas pessoas dizem, mas na Avenida Brasil, na área central, isso transformaria num caos. Certo? Talvez ali, por exemplo, se nós fizesse isso, uma mudança dessas ali na esquina da Bento com a Brasil, às 22 horas da noite durante a semana, seria um caos mesmo. Agora, por exemplo, nós determinar que às 22 horas da noite, durante a semana, os semáforos que existem aqui, por exemplo, em frente à César, em frente ao Hotel Maitá, aqui logo depois do viaduto, quem vem da Universidade de Passo Fundo rumo ao centro, eles fiquem num sinal de alerta a partir das 22 horas, não é impossível, porque seria bom, a gente já constatou, atos de violência, de furto, de roubo nesses semáforos, lá no Boqueirão, em determinados semáforos que durante o dia são imprescindíveis para o funcionamento do trânsito, para o bom fluxo dos veículos, mas que à noite, a partir de determinados horários, não se justificam. Então, por isso nós apresentamos a indicação à Secretaria de Segurança para que ela faça o estudo em determinados semáforos da cidade, possa colocar a partir das 22 horas o sinal amarelo de forma intermitente, para que as pessoas tenham a possibilidade de avançar o sinal quando isso for possível e de parar quando isso for necessário. É dessa forma que nós pensamos vencer algo que infelizmente tem se tornado meio corriqueiro nas grandes cidades, que é os atos de violência quando a pessoa para num sinal, num semáforo, determinadas horas do dia ou da noite. O líder do governo na Câmara também comenta que já procurou o Executivo para falar do assunto. O secretário Gonçalves, que é o nosso secretário de Segurança Pública, recebeu de pronto e disse, olha Alex, vou determinar a nossa equipe técnica e ao Conselho que faça a análise da sua solicitação. Ele disse, eu acho que é possível em alguns pontos a gente fazer esse atendimento, em outros talvez não, mas é preciso um estudo. E eu parti do pressuposto que quando o secretário diz que vai fazer o estudo, é porque vai chegar a uma conclusão que talvez nos aponte no final do estudo que não é possível, mas que talvez seja possível em determinados locais, e isso já vai servir para que a gente possa apresentar esse diálogo com a comunidade e dar o retorno àquelas pessoas que nos encaminharam essa demanda.
depois de receber reclamações e observar problemas no trânsito nas ruas Paissandu e Saldanha Marinho, o vereador Roberto Gabriel Tozon protocolou uma indicação sugerindo melhorias para o cruzamento. Para o parlamentar, esse é um exemplo da importância da participação da comunidade, que deve levar as demandas aos órgãos competentes. A gente recebe muita sugestão, né? Ou às vezes diretamente no gabinete, algumas vezes de maneira informal, sobre algumas melhorias que a gente poderia fazer. O pessoal às vezes acha que o vereador é quem efetivamente faz a melhoria, né? Mas a gente absorve o que é bom e o que realmente já não foi indicado na casa, né? Coisas que não passaram por nós ainda, filtramos, né? Nós filtramos isso. E mantendo esse contato com a população, que na minha opinião é a principal função do vereador, é ser esse elo de ligação entre a nossa sociedade, entre a comunidade e o poder público, né? Na medida do possível das nossas atribuições, a gente tenta atender isso e encaminhar para que seja resolvido da melhor maneira possível. Conforme Tozon, um redutor de velocidade seria o ideal para diminuir os acidentes, que acontecem, na maioria, quando motoristas desejam acessar a rua Saldanha Marinho em direção à Avenida Brasil. Ele explica. Próximo ao Hospital da Cidade, bem na esquina da praça do Hospital da Cidade. Ali acontece muito acidente, ainda mais em dias chuvosos, que a gente está vendo agora, a gente está vivendo nesses últimos dias, isso aumenta, né? Por envolver uma área próxima ao hospital, também, consequentemente, envolve pessoas que não conhecem Passo Fundo, pessoas de fora que vêm para ser atendidas no hospital. E isso prejudica muito o trânsito, uma vez que as pessoas vêm da rua Paissandu, né? E quando vão dobrar na rua Saldanha Marinho em direção ao Uruguai, ou seja, para fazer o contorno na praça, as pessoas acabam por falta, às vezes, de sinalização, por falta de atenção, às vezes até excesso de velocidade, cortando o caminho, né? Então, em vez de fazer a curva aberta, às vezes faz fechada, e a gente vê muito acidente e muitas vezes os carros batendo de frente um com o outro, né? Ultimamente não tem dado nenhuma vítima de acidente mais grave, ninguém se machucou, né? Mas é bom prevenir do que remediar. Então, eu observei que esse lugar realmente é palco de alguns acidentes, né? Não por culpa das pessoas, porque é acidente. E com base nisso a gente resolveu fazer uma indicação para o poder público, né? Para que seja adotada alguma melhoria nesse sentido, para melhorar a segurança, né? Aprimorar a segurança naquele local e até a informação, seja através de uma lombada eletrônica, de uma lombada física, de um redutor de velocidade, ou propriamente só da melhoria na sinalização, né? Da pista. Eu acho que já ajudaria e reduziria bastante isso. Então, como eu falei, é o nosso papel ser esse elo de ligação e sempre que possível a gente tenta atender a população dentro das nossas atribuições. O inverno começou ontem, mas o frio já está dando as caras há alguns dias. Por isso, a campanha do agasalho quer sensibilizar a população para a necessidade de doar calçados, roupas e cobertores. As doações estão sendo recebidas em diversos pontos da cidade, incluindo a Câmara de Vereadores. O presidente do Legislativo lembra a importância do gesto de solidariedade com o próximo. Patrick comenta ainda que a chuva intensa dos últimos dias tem prejudicado ainda mais as famílias de baixa renda. É um momento importante quando nós nos solidarizamos com o nosso próximo, daquela roupa, daquele sapato, né, que nós temos em casa e que nós acabamos não usando mais, está lá no nosso armário, que a gente possa doar ao nosso próximo, aquecer o nosso próximo. Então a Câmara de Vereadores, ela é sensível, ela tem participado sempre dessas campanhas e com o intuito então de fazer a arrecadação e depois encaminhar do Acencas e que a Acencas faça a triagem, né, e que encaminhe realmente as famílias que necessitam. O presidente também fez um apelo para que mais doações sejam realizadas. Queremos pedir para a população que está nos assistindo, que nos acompanha aqui na TV Câmara, que faça a sua doação, se não for na Câmara de Vereadores, em outro ponto de coleta, mas que nós possamos aquecer o inverno, então, da nossa comunidade. Nós precisamos ajudar o nosso próximo. As pessoas precisam do nosso auxílio. Vamos colaborar, vamos estender a mão ao nosso próximo. E veja depois do intervalo outras informações do Parlamento Municipal. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha.
E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Cuidados que nós devemos ter com a eletricidade. Se você estiver em uma via pública e se deparar com fios de eletricidade, deve isolar o local, chamar uma equipe para que faça manutenção desse local sem jamais tocar nessa fiação. Também quando estiver limpando, várias ocorrências acontecem em andaimes, alguém trabalhando em alguma obra ou alguém limpando vidraças muito próximo à eletricidade. Se encostar nesses fios pode ser fatal, então devemos tomar muito cuidado. Em nossas residências também devemos ter muito cuidado, ainda mais agora chegando o inverno, onde vários aquecedores, ar-condicionado e tantos itens são ligados em nossa rede. Porém, jamais, às vezes não fazemos a manutenção devida para que possa ter uma carga suficiente para atender a demanda dentro da nossa residência. Também devemos ter cuidado à noite, desligar aqueles aparelhos que não são necessários durante a noite estar ligados. Tudo isso vai ajudar na segurança contra a energia elétrica. Os contribuintes que têm débitos com o município podem aproveitar a lei do Refis, que prevê a redução de multas e juros. Quem quitar a dívida em cota única terá 100% de desconto. E para quem quiser parcelar em até 3 vezes, a redução será de 50%. Segundo dados da Secretaria de Finanças, os débitos mais significativos são referentes ao IPTU e ao Imposto sobre Serviços. A Receita Estadual divulgou o balanço da primeira ofensiva para combater a inadimplência do IPVA de 2017. Nas operações realizadas em 15 cidades, foram abordados quase 15 mil veículos. Mais de 1.300 motoristas foram flagrados com o imposto vencido. Com isso, o governo recuperou cerca de R$ 650 mil entre IPVA atrasado, multas e juros. Em Passo Fundo, dos 882 veículos vistoriados, 104 estavam com pendências. Um projeto de lei que une cultura e educação. O professor é o vovô foi o nome escolhido por Leandro Rosso para intitular a nova matéria que está tramitando no Legislativo. Além de valorizar a experiência pessoal e profissional dos aposentados, o vereador acredita que o projeto vai possibilitar novos aprendizados às crianças. A educação vem de casa, mas ela se estende na rede municipal. Então, os primeiros passos da educação é no ensino fundamental. Então, a gente quer que eles aprendam com as pessoas mais idosas, aprendam com histórias de outras pessoas que, vividas, no caso, né? Mas a ideia do projeto é simples e objetivo, né? É trazer para a rede municipal de ensino o vovô, né? Contador de história, o vovô trabalhador, o vovô que prestou um trabalho, tem uma história na cidade de Passo Fundo. E como eu disse, né? O professor hoje é o vovô. Esse é o nosso projeto de lei, essa é a nossa ideia. Leandro também explica como a lei vai funcionar. Em parceria com a Coordenadoria do Idoso e Secretaria Municipal de Educação, correto? Seriam assim palestras quinzenalmente, certo? Monitoradas com uma coordenação pedagógica, né? E oferecida a todas as escolas da rede municipal. Para o vereador, as oficinas irão acrescentar na formação dos estudantes. Ele cita alguns exemplos. Seria culinária, jardinagem, oficina de trabalhos, mas o principalmente seria a contação de história, né? Porque eu não tenho mais vô, nem vovô e nem vovó, mas é emocionante quando você senta e vê uma história de vida, você vê um aprendizado. Então tu imagina tu levar essa experiência para as crianças, né, Cláudia?
E eu cito aqui, ó, alguns exemplos da casa como ex-vereadores. Já pensou nós pegarmos, por exemplo, o ex-vereador e vereador emérito Ivo Ferrão, ir lá e contar a história dele de vida social, de vida pessoal e vida política. Seu Vivo Pacheco, o nosso secretário, até o Dr. Edson Nunes, que é médico, veterinário. Então a ideia é unir o útil ao agradável e principalmente, né, como eu volto a dizer, é valorizar o nosso idoso, incluindo ele na sociedade, né, trazendo seu aprendizado de vida e valorizando a melhor idade, né? O vereador Rafael Colucci é um defensor dos animais. Por isso, agora ele está sugerindo ao Executivo a criação do Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal. Confira na reportagem a justificativa do autor. A criação do fundo ela tem a intenção de viabilizar para os protetores e protetoras e as entidades uma condição de trabalho, visto que hoje tudo gira em torno de recursos, castração, atendimentos, e com a criação do fundo possibilitaria para eles ter subsídios que arcassem com tudo isso, porque a gente vê a dificuldade não só nessa área, em todas as áreas. Hoje a gente está passando por um momento bastante complicado da situação socioeconômica, política do país, do município. Então a falta de recursos ela é preocupante. O vereador explica que o dinheiro poderá ser proveniente de multas ou até mesmo de doações. Ele exemplifica. Esses dias o pessoal do Ministério do Trabalho tinha uma multa para doar para uma entidade, uma multa no valor bem alto, então que com a criação do fundo teria uma maior transparência. O fundo daí seria gerido pelo conselho, né, onde envolveria as entidades, órgãos governamentais e não governamentais. Então, só vai trazer benefício, porque tu não vai ficar esperando só pelo poder público, tu vai ter recursos para poder dar seguimento aos atendimentos, projetos de castração, dar um suporte para essas protetoras e para as entidades que hoje estão bastante delicado e hoje não estão mais suportando da forma que está, só aumenta e tantos animais na rua necessitando de castração e atendimentos, e a gente, com essa intenção do fundo, tenho certeza que vai trazer resultados significantes para a causa. E o prefeito Luciano Azevedo vetou totalmente o projeto de lei do vereador Rudimar dos Santos, que previa a criação de um programa de regularização fundiária. A Procuradoria-Geral do município apontou inconstitucionalidade na lei, que geraria custos aos cofres públicos. O autor da matéria lamentou a decisão. Fiquei muito triste, né, porque a cidade só tem a ganhar com esse projeto. Então agora voltemos atrás. Vou ter que convencer os meus colegas vereadores para nós derrubar o veto do prefeito aqui. Mas esse projeto ele não foi criado para prejudicar cofres públicos, né? O projeto, ele, conforme a lei que nós se baseamos ali, a Procuradoria deu parecer favorável, mas eu quero ver agora o que foi vetado. Eu acho que saneamento básico, asfaltamento, pavimentação das ruas, a Prefeitura tem que fazer. Isso aí não vai prejudicar os cofres públicos do município. Rude também comenta que a comunidade que aguardava ansiosa a criação do programa também vai protestar contra a decisão do Executivo. Eu acho que agora o pessoal vai meio se revoltar, né? O pessoal também estava bem faceiro com esse projeto, não só para as ocupações, por a comunidade toda que ia ser beneficiada, a comunidade inteira, porque nós aí, eu ainda bato na mesma tecla que há mais de 50 anos o pessoal está lá sem os documentos, sem nada, sem uma escritura, sem um documento que prove que aquele terreninho é seu, mas eu acho que a comunidade vai perder com esse veto do prefeito total ao meu projeto. Mas eu vou convencer ao prefeito, aos vereadores aqui da base, a oposição nossa também, que nós derrubemos esse veto do prefeito. Sei que vai causar algum grande problema para nós, mas é um projeto que vai trazer benefício tanto para os cofres públicos do município. E o Jornal da Câmara está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até a nossa próxima edição.